Bom, alguns que andavam com Jesus tinham andado com João Batista. Quem entendeu, diga amém. Eram seguidores, discípulos de João Batista. Aí quando Jesus chega, João os introduz a Jesus. Porque o papel de João era só realmente introduzir Jesus. Ele era aquele que prepararia o caminho para Jesus. Deu para entender? Quando Jesus chega, irmã Fátima, João Batista foi um pastor que perdeu uma igreja inteira para o outro. Pegou? Quando Jesus chegou, João disse: eu não sou digno nem de amarrar o cadastro do sapato desse homem. Podem andar com ele. Os discípulos de João Batista passaram a andar com Jesus. E uma das indagações dos discípulos que eram de João e agora estavam com Jesus era: por que o Senhor não ora? João nos ensinava a orar. Jesus não ora? Jesus não ensina a gente a orar? Aqueles discípulos que vieram da turma de João Batista cutucavam os de Jesus dizendo: ele não ensina a gente a orar? A gente parece que não vê ele levantando a mão, fazendo aquela oração, não vê ele fazendo, não vê ele orando assim. Ele não gosta de orar? Então os discípulos da turminha de Jesus deram meio que uma prensa em Jesus, falando: Jesus, a turma que veio de João Batista está questionando, o senhor não ora? A gente não ora, ensina a gente a orar que a gente nem sabe. Irmão, só para você refletir, os discípulos de Jesus tanto não sabiam orar que Jesus foi no Getsêmani e pediu para eles orarem por ele. 1 hora só. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, não tinha palavra de oração, não sabiam orar. Então era um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. É como que Jesus fosse falando assim: calma que 1 hora vai dar certo. Calma que 1 hora eu vou ensinar. Chegou a hora. Aí do capítulo 6, versículos 5 a 15, Jesus começa a tratar sobre esse assunto, o assunto da oração. Você precisa aprender, ou eu sei que você já sabe, só lembrar algumas coisas. Na cultura judaica tinha-se a ideia de orar em público. Então o que faziam alguns fariseus, doutores da lei, seguidores da lei? Eles eram tão radicais na lei que eles faziam o seguinte: eles ficavam nas esquinas orando. Se você perguntar, se você tiver coragem de perguntar por que, eu tenho coragem de falar. Para os outros verem eles orando, para que eles pudessem vê-los orando. Olha o versículo 5. Quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Não foi eu que falei, não, é Jesus. Eles paravam nas esquinas ou no meio da sinagoga, no meio do templo, não. Tô orando. Sobraram alguns deles ainda, estão por aí. Aqui não, estou falando para o pessoal que está ouvindo em casa. Mas sobraram alguns deles, que não pode ter uma chancezinha que até para orar é metido. Jesus contou uma história. Jesus disse que foi um publicano, um cobrador de impostos, uma pessoa desprezada, e foi um fariseu, seguidor da lei. Os dois foram ao templo, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. E diz que o fariseu foi entrando, e quando o fariseu ia entrando, ele passou pelo publicano, pelo pecador. Fala assim: por mim. Ele passou por você. Esnobou e entrou. Quando ele está lá dentro, Jesus diz que ele ora assim: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse coitado desse pobre que está aí fora. Jesus disse que o pobre estava lá fora, colocou a mão no peito e disse: Senhor, eu não tenho coragem nem de entrar, tem misericórdia de mim. Jesus falou, ele recebeu a bênção. Então tem gente que até para orar é metido. Jesus que falou, não sou eu. Olha o termo que Jesus usa: não seja como os hipócritas. Você estudou, puxa a memória, lá no 2º grau, a professora te ensinou filosofia, cultura grega. Hipócrita, Idade Média, aquele que põe a máscara, pinta o rosto e faz a apresentação, o artista, o ator. Quando Jesus estava dizendo que alguns são hipócritas, Jesus estava dizendo assim: alguns são atores, só encenam. É muito forte.
Alguns encenam, só encenam. Irmão, tem gente que se ele for na tua casa almoçar com você, não cai na besteira de falar, faz uma oração agradecendo. Ele vai fazer um culto, só falta passar a sacolinha. Meu Deus e meu pai! E você ali com cara de tacho, numa fome. Vocês sabem aqui que meu pai adotivo é pastor, pastorei uma igreja até hoje. Quando estávamos construindo essa igreja lá no estado de Goiás, era um combinado assim, final de semana, lá fala multirão, não sei como é que falaria aqui, junto os irmãos da igreja e vamos lá para ajudar na construção. Então os irmãos iam para trabalhar e as irmãs entravam com a outra parte, de levar o bolinho, o chazinho, o almoço, trazia as marmitas e a gente trabalhando. Quer dizer, eu mais olhava que trabalhava. Aí, e pega, como é que é, o cimento, e reboca, e põe tijolo, e não sei mais o que. Aí chegou, a irmã do círculo de oração disse assim, chegou a comida, as marmitinhas, o suquinho, todo mundo sentou, na beira do meio fio, e um irmão que estava ali, meu pai disse assim, alguém sente de orar? Agradecer a Deus? Claro, quem que não sente de orar, né? Alguém sente de orar, agradecer a Deus? Um irmão falou assim, pastor, o mistério está comigo. Nós estávamos ali morrendo de fome, trabalhando até meio-dia. O irmão falou, pastor, o mistério está comigo. Meu Deus e meu pai. Ai, 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 ai. Tira toda a impureza. E eu pensando, gente, foi uma irmã da igreja que fez a comida. Que impureza que vai ter nessa comida? Como diz a tua palavra, comereis alguma coisa mortífera e não fará mal. Será que não colocou veneno na comida? Meu Deus e meu pai! Quando nós abrimos o olho, meu pai estava sentado, estava na 8ª colherada. O irmão falou, oxe, cadê meu bife? Passou um cachorrinho e levou o bife. Diga aí a quem está ao seu lado, ore, mas não perca o bife. Tem gente que ora tanto que perde o bife. O senhor não conhece gente assim, pastor Osmar, mas tem. Gente que vai fazer uma oração para agradecer pelo alimento, ele faz um culto. Canta hino, profetiza, quase passa a sacolinha. Gente do céu. Você quer ver uma coisa? Não, eu vou ensinar. Pode ensinar hoje? Você quer ver uma coisa? Está todo mundo reunido. Vamos lá na casa do pastor Laerte ajudar a pintar lá. Vamos lá, todo mundo. De repente, vamos comer. Alguém fala assim, vamos fazer uma oração? Por gentileza, Anacleto ore. Pediu para quem orar, gente? Então cala a sua boca, deixa ele orar. O cara está orando, meu Deus, e você entra, Senhor, oh meu Deus, confirma. Irmão, você nem está ouvindo, começa a pedir para confirmar. Eu vou ensinar hoje, pastor Osmar, porque Deus está me cobrando, porque Deus fala, a responsabilidade é sua, você tem o microfone na mão, você não fala. Então eu vou falar. Irmão, não precisa se aparecer na oração, porque você está orando para alguém que já sabe tudo de você. Gente, eu fui numa igreja um dia desse pregar, e o pastor pediu para um irmão orar por mim. Renata, você estava com a gente, você lembra? Era uma vigília. E o pastor falou, o irmão fulano vai orar, pedindo a Deus que use o pastor Elias Rodrigues para falar conosco hoje. Como é que se faz uma oração dessa? Você põe a mão sobre o irmão. Senhor, usa o teu servo. A palavra que o Senhor deu a ele, fale conosco, nos ensina, usa ele. Não é assim? O irmão pegou o microfone. Meu Deus e meu pai. Terra. Ai. Ei. Meu Deus.
De repente, você lembra, né, Rê? De repente ele saiu no corredor e falou: aquela irmã de vermelho ali, mês que Deus manda falar assim, assim, assim. Ai, esse irmão de amarelo, fica de pé. Aí eu abracei ele e falei: querido, o pregador sou eu, o profeta sou eu, deixa pelo menos umas 2 profecias para mim, porque você está entregando todas. Eu sei que o seu radinho sintonizou na estação lá de cima, mas o locutor da noite sou eu, meu filho. Põe a mão aí no ombro de quem está ao seu lado e fala: deixa umas 3 para mim, irmão. Só você ora, só você quer. Não sabe brincar, guarda o carrinho, cara. Que isso, meu irmão? Jesus falou sobre essas pessoas. E Jesus a chamou de quê? Atores, encenadores. Só encenam, pulam, rodam, gritam, mas xinga a mulher em casa. Entendeu? Jesus comparou como sepulcros caiados. Que é sepulcro caiado? Pintadinho por fora, mas lá dentro podre igual o outro que não é pintado. Faz assim, como se estivesse com um pincel na mão, olha para quem está ao seu lado e fala: não pinta não. Jesus diz: quando você for orar, não seja igual a eles. Gente, e tem uma coisa que Jesus fala aqui que é demais. Ó, versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições. Porque aqui Jesus mostra 2 problemas, 2 classes de pessoas: os judeus que oravam para se aparecer, e os gentios que oravam achando que quanto mais falasse a mesma coisa, aí que Deus ia ouvir, como se Deus fosse surdo, né? Como se Deus fosse um débil mental que você tem que ficar falando. Entendeu? Jesus disse: não use de vãs repetições. Nem vou contar para você numa igreja que eu fui, que o irmão queria batizar o pessoal no Espírito Santo, falou para eles falar assim: fala glória, 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 glória. Vai falando glória que Deus enrola a tua língua. Irmão, não é para enrolar a língua. Jesus disse: falarão em outras línguas. Como é que você enrola a língua para falar em língua? Fala em língua, fala em língua. Aí ele fazia assim. Aí eu vou denunciar. Ele fazia assim: fala em língua, fala glória, 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 glória. Fala em língua, 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 língua. Cara, diga a quem está ao seu lado: não precisa disso. Olha o que Jesus fala, verso 6: mas quando você orar, ore assim: entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto, e o teu pai que tudo vê secretamente te recompensará. Olha o 8 para você dar um glória: não seja como eles, pois o vosso pai sabe do que você necessita antes de você pedir. Aleluia. Oração é muito mais do que falar com Deus. Com Deus a gente não fala assim, a gente fala com as pessoas. Com Deus a gente convive, tem comunhão, tem intimidade. Por isso Jesus usou a figura do quarto. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Porque oração, muito mais do que mudar as coisas, oração quer mudar a gente. Nada vai mudar em Deus se eu não orar, mas tudo vai mudar em mim se eu orar.